Os malditos problemas técnicos resolveram atrapalhar e esta live número 7 do INDF Studio Live teve que ser repartida involuntariamente. Vamos lá. Red Sônia, o pessoal tá entrando de novo. Não. Vamos ver se o Adrian Tchervanin. Aê, Aí. viu? Agora foi tudo de primeira. Pois é. Pela primeira vez teve que ser repartido em dois agora. Inclusive eles são pra vida, né? Agora eu acho que se der qualquer tipo de solicitação assim, tem que fechar tudo e senão o Instagram buga. Mas desculpa, Anderson. Quer dizer, não é culpa minha, né? Mas por favor, vamos lá. Tá certo. Bom, prosseguindo aqui. Séries, desenhos e filmes que assistia. Ah, eu sou uma criança dos anos 90. Então, Cavaleiros do Zodíaco foi o meu norte. Tokusatsu, né? Jaspion, Jiraiya. E séries eu nunca assisti muito, eu sempre fui mais do lado dos desenhos. Até em 2010 eu comecei a assistir The Walking Dead, mas enrolou demais e eu parei. Eu também parei lá pela terceira temporada. E aí ficou muito enrolado. Eu ainda tô tendo eco, mas tá mais baixinho. Que bom. Ao menos não é tão alto assim e não vai ouvir os apitos das notificações também tão alto assim no ouvido. E na parte dos anos 90 foi Yu Hakusho, que foi um desenho que eu adorei. Foi meu anime preferido até hoje, dia de, assim, dublagem. Eu sou muito fã da dublagem, né? Meu TCC foi em cima de dublagem. Foi uma das melhores dublagens que eu já assisti na minha vida. Jiraiya, assim, Vanilson, assisti muito Jiraiya, um dos meus tokusatsu preferidos até hoje, inclusive. Se bem que o Yu Yu Hakusho teve bastante adaptações, assim, abrasileiramentos e outra, saíram daquele ciclo de que tava, pelo menos os protagonistas não tinham mais a voz do Seiya, saiu daquele lance. É verdade. O Hermes Baroli trabalhou naquela época e aí o Marco Ribeiro que resolveu assumir a bronca e ficou muito bom. Eu gosto bastante, embora não seja nada oficial com o japonês, né? A parte das gírias que ele falava eu achava muito boas porque combinava muito com a parte do desenho. Os fãs hardcore eles geralmente não gostam muito, eles acham que tem que ser muito tradicionalista, nada a ver, mas assim como as gírias brasileiras, muitos termos em japonês não fazem sentido, eles têm que ser traduzidos também. Então, eu gosto muito, acabou ficando muito mais evidente a parte comédia pela boa dublagem. E lembra que na época na Manchete também passava aquele bloco que a gente achava que ia ser uma série do US Mangá do Brasil? Sim. Que não tinha nada de US, inclusive, né? É por causa da distribuidora americana de animes. Ah, ok. É por isso. Foi lá que eu assisti os animes da SNK, inclusive, né? Ah, já mostra aqui que tem uns DVDs aqui deles. Opa! Você tá me ouvindo bem, Anderson? Tô ouvindo. Beleza. Anjo Furlan, boa noite. Os desenhos. E fora dos animes, assistiu o que, por exemplo? Isso era mais complicado. Eu assistia mais essas séries de TV mesmo, assim. Acho que principalmente X-Men Evolution foi uma coisa que eu gostei muito de assistir. E séries eu não assistia tantas, assim. Uma série que me chamou muita atenção no final dos anos 90 foi o Mortal Kombat Conquest, né? Que eu sou um fissurado indiscutível por Mortal Kombat e foi uma série que acabou sendo cancelada, inclusive, que acho que hoje em dia eu não assistiria porque ela era bem ruinzinha, mas na época eu gostava bastante de trilha sonora, principalmente a temática de Mortal Kombat, né? E deixa eu te dizer que essa série do Mortal Kombat,
Eu lembro que primeiro saiu as fitas, a VHS na época, lá em 97, e eu achava que era o Mortal 3. Aí Eu quando também. assistia, eu achava estranho, ué, produção diferente e tal, e não tinha final. Aí, era pra TV. Aí que eles lançaram em duas fitas, a Mortal Kombat A Conquista e depois a Cruzada. Aí, mas, depois é que o SBT começou a passar aos domingos. E teve a Cruzada 2 também, bem mais obscuro, que contava o início do Quan Chi e tal. Mas eu assisti na época pela Warner mesmo, na TV a cabo, que daí não era dublado. E a dublagem foi muito boa, inclusive Guilherme Briggs era com Glaucio, se eu não me engano, muito boa a dublagem. Mas a série em si era bem fraquinha. Inclusive, ela tirava. Lembro que tinha cenas que era do primeiro filme de 95 e eles colocavam Ah, só pra preencher lacunas assim da série. E Chaves, né? Poxa, Chaves é um é. crime não falar de Chaves. Em questão de dublagem, de qualidade, Ih, de comédia. O cara é um por gênio. muito, por muito tempo no SBT, né? Eu também assistia. E o Chapolin. Nossa, sou fã incontestável até hoje. É, eu lembro que, deixa eu ver aqui, aprendeu a desenhar quando criança mesmo? Essa é uma pergunta difícil de responder. Eu era uma criança muito teimosa. Eu sou até hoje. Só não sou mais criança, em teoria. Mas eu desenhava muito. E aí, como criança de Cavaleiros do Zodíaco, né? Eu tinha muito aquela coisa de copiar os desenhos das revistas e tal. E quando no início da adolescência, eu comecei a ir mais pro lado do mangá mesmo, até que início de metade dos anos 2000, mais ou menos, foi quando eu fui pro lado do comics. Foi quando eu dei aula de desenho por um tempo, eu aprendi a questão de estrutura anatômica e aí mudei pro lado do comics e é para lá que eu tô até hoje, que é para onde eu quero me especializar e profissionalizar. Mas desde criança desenho sim, na teimosia e hoje meio autodidata. Uhum. É, Tu também é desde criança, se eu não me engano, né, Anderson? claro. Muito antes, assim, que eu assistia os Tokusatsu na Manchete. Melhor canal que existiu. Olha, trocaria 20 canais de hoje por metade da Rede Manchete. Nossa, era muito bom. Eu queria a MTV Brasil de volta também. Garganta e torcicolo. Esses eu não cheguei a ver. Eu comecei a ver mesmo MTV. Eu conheci a MTV pra valer a partir de 97, mas foi em 2003 que eu passei a ver mais programas, tipo Rock Go também, e os programas Uhum. de clipes. Hermes e Renato, 2003 ainda tinha Hermes e Renato, né? tinha, Bombando. tinha. Inclusive, eu comentei do Mortal Kombat, né? Antes de Fã Incontestável, é uma das minhas relíquias que eu tenho, provavelmente também tenha, mas que é isso aqui. Eu fui achar, inclusive, no Mercado Livre. O pessoal tá querendo uma nota grande em cima disso aqui. É bem raro. Esse exemplar aqui é de 98. Ah, Né? Eu lembro, inclusive, que quando eu consegui essa coletânea aqui, era época de Copa do Mundo. O Brasil ainda não tinha tomado pau pra França. A revista ah, tava bombando e hoje virou um item raro de colecionador. uhum. Um dos meus Ó, orgulhos como fã de MK. pessoal aqui falando sobre cavaleiros, sobre a gurizada de hoje não sabe muita coisa que a gente está falando aqui. E mostrou aí essa revista do Mortal Trilogy. Foi um dos primeiros jogos que eu aprendi a jogar no PlayStation. E que Saudades dessa época. quando tinha uma sala de jogos perto de casa, uma salinha de aluguel, que era City Games, perto do Hospital de Alvorada. Ah, foi um jogo que minha paixão por MK começou, na verdade, numa coincidência. Eu estava numa locadora em 93 com meu irmão, pra te ver. E na época era Street Fighter 2 e acabou. E só Street Fighter 2.
Até que o meu Uhum. irmão me disse, tem um tal de um jogo chamado Mortal Kombat, vamos jogar. E eu não conhecia, e eu era uma criança muito pequena, eu queria, não, vamos jogar o que a gente gosta, que é bom. Aí ele falou assim, tá, vamos jogar mais uma luta, se eu ganhar a gente joga. E aí o meu irmão era mais velho, muito melhor, mas por coincidência eu ganhei, assim, por uma infelicidade eu ganhei a luta dele, numa bobagem, e ele fez aquela cara de gato do Shrek. Tá, mas vamos jogar. Aí eu fiquei com tá, vamos jogar o tal do Mortal Kombat. E aí, desde então, quando eu vi, assim, principalmente criança pequena, e é uma coisa que eu acho que o Ed Boon sabe fazer muito bem, ele sabe muito bem pegar pelo visual aquilo. Quando eu vi os ninjas naquele jogo, Ah, eu pirei demais. E aí até hoje, né? Eu joguei os outros jogos no Super Nintendo e foi por causa do Ultimate Mortal Kombat 3 do Super NES que eu realmente aprendi a jogar um tanto melhor. E daí na época do Play 1 veio o Mortal Trilogy. Mas na época dessa revista eu nem sonhava então PlayStation 1 ainda. Era mais pelas imagens, pelos desenhos. Eu desenhava muito, inclusive, as fotos dali. aham. Algumas de noção de anatomia veio da revista, inclusive. Ah, eu também. Na época, eu gostava de folhear as revistas Ação Games, Super Game Power, para ver também a seção de cartas de leitores. Tinha muito envelope, muito desenho, assim, que até alguns eram premiados. E tinha, eu lembro também que assim tinha muita gorizada que copiava desenhos e fazia coloridos maravilhosos, mas ao mesmo tempo havia uns caras que dava para ver que era às vezes numa folha de caderno, Uhum. bem simples, e os caras com caneta assim faziam desenhos incríveis. Eu, nossa, mas esse cara é muito bom. É. E aí acabou eu virando o cara que faz desenho de caneta. Aham. Eu também. Eu aprendi a jogar pra valer mesmo. Em 96 foi na casa do primo de um vizinho, que era nosso vizinho de rua também, com o Super NES. E lá na época eles estavam jogando Final Fight 3, acho que o outro era Ah, é Campeonato um Brasileiro e Mortal Kombat 2. campeonato brasileiro, aquele que o juiz virava cachorro, né? É, Que ele tirava o cartão da boca. Eu nunca me dei muito bem com o jogo de futebol, mas na época do Super Nintendo era muito engraçado o jogo de é. futebol. Aí esse amigo de infância, ele pegava, alugava um console pra ficar um fim de semana, ou então às vezes a gente ia numa sala de jogos, numa que outra. Ah, que saudades disso. Eu tenho muita saudade das locadoras, assim. Não sei É, como é que é, não foi na tua cidade, mas imagino que bombava também. E de claro. flipper, né? Flipperama que foi até um momento que começou a ficar perigoso. Mas fliperama foi um negócio que a partir do início da minha adolescência foi quando eu conheci uma gurizada que jogava muito bem. Que foi, pelo menos assim na minha vida, eu era um guri que gostava muito de jogar jogo de luta. E o meu primeiro jogo de Super Nintendo foi o Street Fighter 2. Então me criei no Hum. fighting game, mas eu era o garoto que ia aprendendo a passo de formiga. Tinha assim, eu jogava melhor do que algum pessoal, não tão bem quanto alguns outros. E aí quando eu comecei no fliperama no início da adolescência, eu conheci o pessoal que fazia coisa para ganhar torneio e tal. E aí foi, nossa. Aham. Só mostrar aqui que, a partir de uma foto, eu fiz uma reprodução de uma foto de uma revista pôster que tinha saído na época, lá por 97, acho, 96. Nossa. Eu acho que eu sei que revista é essa. É, uma revista Que os pôster meus de verão. colegas na época de colégio, eles tinham essa. Eu tinha uma do Mortal Kombat que era que tinha as ninjas, principalmente, tá? Eu desenhei uma Jade de costas. Ah, muito bom. Claro. Falando, aí depois mais adiante, eu até cheguei a fazer uma outra aqui, só que eu sei que quando eu não tinha uma noção de construção de anatomia, assim, no caso, construção para caber na folha, eu emendava folhas, mas depois eu reduzia, eu usei xerox e fiz essa aqui. Mas, que é uma obra do Shinkiro, né? Que é um dos melhores desenhistas que eu já vi na minha vida. Nossa, ficou muito bom. Essa Maia é do Real Bout Fatal Fury. É que do brasileiro bom fala Fatal Fury, né? É, que nem o pessoal Nossa, ficou falava, muito bom. é o Guile, é o Atratatroca.
Takturugen. Tiger Robocop também. Ah, é. Mais tarde eu soube dessas brincadeiras assim. Mas falava, é Guile, é Bison. É. Bah, e qual foi tua reação quando saiu aquele Street Fighter com o Van Damme? Olha, assim, ó, na época eu era um filme de Street Fighter, então era, né, era incrível Uhum. e tal. Inclusive, quando saiu o filme esse, eu lembro que aqui no Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, foi a única vez na minha vida que eu vi, sem exagero, assim, eu não sei se tu já deve ter ido algumas vezes ao shopping do Praia de Belas. Tinha uma lojas americanas numa ponta e na época, supermercado Real, que era próximo ao cinema. E a fila do cinema, ela deu a volta no shopping, ela percorreu a distância do shopping inteiro. Foi a única vez na minha vida que eu vi isso acontecer. Ah, E por causa do filme do Van Damme. Pra te ver. olha, Que pra, o pessoal tava pagando pra assistir aquela bomba, né? Mas praia quando de pé. eu era pequeno, eu tinha uns 7 anos, então foi demais. Nossa, filme com Van Bah, Damme, uau. Depois a gente cresce e vê de novo e é uma ótima comédia, né? é. É um bom passatempo, assim, por assim dizer. Mas o Praia de Belas eu só fui frequentar mais tarde, assim, que eu nunca tinha entrado no cinema de lá. Cinema também Uhum. fui mais tarde. E esse filme, o Street Fighter, que engraçado que na locadora para vídeo eles botaram A Última Batalha, mas no SBT chamavam de A Batalha A Final, batalha Grande final. Mudança. É. E eu assisti primeiro na casa de uma vizinha, mas ela pegou esse filme, mesmo não sendo ligada em games, porque ela gosta do Van Damme. Só isso. E se eu não me engano, esse filme foi digamos, o limite do Van Damme, né? Depois disso que começou a caminhada dele com drogas e tal, e aí eu acho que ele Aos fez Desafio poucos. Mortal, que foi um ótimo filme também, e depois só ladeira abaixo. Era. Que não tava assim. Desafio Mortal, Risco Máximo. ahn, e aí foi indo. Só ladeira abaixo. E já que a gente tava falando em filme também, mas assim, toda essa hype que eu tive para ver o Street Fighter em 95, daí quando saiu o primeiro filme do Mortal Kombat, Ah, meu Deus, aí eu enlouqueci, assim, de verdade. E eu comento muito isso até hoje. Tu lembras, assim, aquela cena do Mortal Kombat, que eles estão naquele barco, e aí os ninjas abrem a porta. Cara, aquilo eu literalmente me arrepio até hoje com aquela cena. é. Que eles começam. É pouquíssimo som, só uma É. música e um efeito de câmera lenta deles abrindo a porta. Aham. Nossa, tá louco. Aí Aquele o filme é Shang, muito bom, assim, as o Shang, coreografias, a trilha, até o é, visual, é eu muito lembro bom. que o Shang Tsung fala assim: Scorpion e Sub-Zero são inimigos mortais, Mas mas são eles escravos são do meu aliados poder. sob meu poder. Muito bom, sensacional. E esse, Tanto que esse filme ficou tão icônico que o Kerry Tagawa, né, que ele fez o Shang Tsung naquela época, ele foi reescolhido eles fizeram a captura de rosto dele para fazer o Shang Tsung agora no Mortal Kombat 11 de novo, né? ah, E tem uma roupa que não é exatamente igual à do filme, mas que lembra muito aquele casacão de couro que ele usava. Ficou demais, assim, eu lembro que quando eu tinha pego o Mortal 11 e eles fizeram um anúncio de DLC do Shang Tsung, meu Deus do céu, assim, eu pirei. Quando eu vi a cara do Kerry Tagawa, nossa, eles têm consciência do produto que eles fizeram. Tanto tem, né, que agora quando saiu esse filme novo do Mortal Kombat, que não vale muito a pena comentar, porque ele é bem ruinzinho, o Ed Boon não comentou nada a respeito. Em momento nenhum falou no Twitter, porque ele já sabia que ia ser uma bomba, né? E realmente é muito ruim. só antes, aí também, tu chegou a jogar antes primeiro o Fatal Fury ou o King of Fighters direto? Eu joguei primeiro Fatal Fury Hum. no Super Nintendo, Fatal Fury 1. Ah, E King of Fighters eu fui conhecer lá nessa época que eu comecei a conversar com o pessoal do Fliperama, que aprendi a jogar bem, assim. Até hoje é uma das paixões do fighting game. Tanto que fighting game, né, que ah, ah,
Deixa eu te mostrar os DVDs aqui, no caso, que eu... Lembra? Não sei se tu chegou a frequentar, ou visitou alguma vez a loja que existia do Anime Sul Club em Porto Alegre. A loja não, eu só os encontrei em eventos. Ah, que até eles chegavam a vender através de um quiosque que tinha no, na Galeria A Nação, que fica naquela casa, entre a... Mais perto, assim, a saída dela, a porta ficava mais perto da Senhor dos Passos. Tinha um quiosque Uhum. lá. Que agora deve ser um salão de beleza, ou outra coisa, um chaveiro, não sei. Aí eu consegui na época. Primeiro, eu tinha conseguido o 3, né? O filme. Ah, sim, Só que sensacional. essa cópia aqui tá com dublagem. É mais fácil achar com dublagem em inglês. E no YouTube, tu encontra dublado em português. Era o Marcelo Campos ainda? Ele chegou a fazer Era. o terceiro filme Isso. também? Fez. Uhum. Aí só, já que a gente tava falando em Mortal, né? Aqui, e já que a gente tá indo pro mundo dos desenhos também, né? Isso aqui inspirado no Mortal Kombat 3, né? Ah, Que foi quando o Shang bah. Tsung do Mortal Kombat 3, que foi uma das grandes paixões de jogos que eu tive. E a gente tinha falado em Chaves, né? Esse aqui eu quero te mostrar, é um orgulho pessoal. Isso aqui foi um desenho que eu fiz para um Fórum Chaves no ano passado. Foi Olha uma só. leitura do Chapolin como se ele fosse um herói de comics, né? Ah, E claro. foi muito legal que ele foi exposto no canal, né? Num especial que eles fizeram comemorando um evento do Chaves Ah, e ele apareceu lá no vídeo do canal. É um orgulho bem grande, assim. só imagino. Ah, deixa eu. Achei aqui uma arte no meu fichário velho. Uma arte aqui que eu fiz do King of Fighters. Fiz lá em não, 2003. Ó. Nossa, muito bom. É, meio reprodução, mas eu também procurei Não, deixar mas, com pô, tá ótimo. Qualquer com um pessoa estilo que mais. deixa os desenhos do Shinkiro em nível crível, assim, já tá ótimo. Olha, Esse daí é a arte principal do jogo de Dreamcast que saiu em 99, que era uma releitura do King of Fighters 98, que aliás muito eu joguei com essa turma do eu Flipper. até, eu até era de um anúncio que tinha saído numa revista, numa contracapa de uma revista que tinha saído lá por 2000 lá mesmo. Só que eu achei depois num sebo, 3 anos depois, assim, que quando tinha anúncios da Pro Games, que também saía a revista Gamers. Deixa eu ver. Só relíquias. E já que a gente tava falando em relíquias, aproveitando, né? Essa revista ela é um pouco mais atual, mas vale a pena mencionar, porque esse também é uma das grandes paixões da minha vida, que eu fui descobrir até relativamente mais velho, Ah, que Old foi Games. do. Eu não sei se chegou a conhecer esse jogo, Anderson, mas o Castlevania Symphony of the Night, que foi um dos grandes ícones do PlayStation 1, assim. E depois eu fui descobrir que o personagem principal tem meu nome. O nome verdadeiro do Alucard é Ó. Adrian. Ah, E olha que só. é um orgulho, assim. Nossa, joguei muito esse jogo e agora há pouco tempo ele veio pro Play 4. Nossa, eu platinei o jogo em questão de 3 dias. Aham. Só que. Castelo da Ah, Luz. e outra coisa. Um achado também lá no Anime Soul Club que eu achei foi uma edição especial que eles conseguiram fazer ripado dos dois Fatal Fury que passaram já no US Mangá. Só que esse DVD aqui, eles colocaram 3 áudios num só. Nossa, Japonês, tu diz inglês e 3 português. idiomas, assim. Isso. Até com a dublagem que passou na manchete. E falando em pose, né? Nossa, Pose de muito bom. vitória! Inclusive no primeiro filme, né? Eles tinham. Eu não sei muito bem por que eles faziam isso nos desenhos da SNK, se era alguma questão contratual ou o quê, mas eles mudavam certas características nos personagens, né? Tipo, no É, primeiro filme o Andy tinha cabelo cinza. um No desenho do azulado. Art of Fight, inclusive, que eu lembro, o Ryo era moreno. Sem explicação Ah, nenhuma. é. O Ryo simplesmente Mas era aquele Art moreno. of Fight. Mas aquele lá E foi. aí a King com a voz da Chiquinha, o Robert com a voz do, O do Robert Wendel dizia: Bezerra e tal. o Robert, eu vou pegar uma bebida. Pô, esse cara só bebe! Minha Ferrarizinha! Era engraçado demais aquilo. É.
Mas o Fatafuri Depois, eu lembro principalmente o segundo. É que o primeiro era muito bom também, mas o segundo, aquela forma como eles colocaram o Krauser ficou muito boa. E que nem eu falei, ele sempre mudava alguma coisa. O Krauser não tinha bigode, não tinha cicatriz na é, testa, mas ficou aham, sensacional. Inclusive ficou. tinha uma música que ele tocava em órgão quando ele aparecia, que aparecia o Billy Kane indo atrás do Gizzy, do Billy. Era uma muito bem feito, assim, um anime muito completo pra época, ainda mais considerando que era uma obra de 50 minutos, mas muito bom, muito bem desenhado. Aham. É, o segundo teve mais de 1 hora. É? Mas, Pera, por aí. É que botaram a duração total do. É, o primeiro foram 50 minutos, pelo que eu lembro lá que publica na Herói. Acho, no modo. Aí o filme mesmo tem 1 hora e 40. O terceiro. o terceiro eu vi uma vez só. Ele é tão fora dos outros dois que eu não dei tanta relevância. É. Já que a gente tinha falado lá daquela dupla, eu fiz aqui um meio a meio com meu irmão. Adivinha qual de Ah, nós desenhou qual? como é que é? Desculpa, não entendi a pergunta. A gente, cada um desenhou um dos lutadores. Aham, show. Eu fiz o emblema no centro. E uma pergunta, tu é Team Scorpion ou Team Sub-Zero? Se é Ah, que é possível. pois é. De vez em quando eu lutava com um ou com o outro. Eu tive os meus ciclos também. Quando eu era pequeno, eu era muito Scorpion, aí no início da adolescência era totalmente Sub-Zero e agora eu É, não sei mais. no caso, Embora eu penda eu, ainda de- sempre um pouquinho pro Scorpion. no caso eu desenho o Scorpion. E meu irmão fez o Show. Sub-Zero. Que ele era mais puxado pra mangá. E tu chegaste a ver aquele jogo maravilhoso, entre aspas, do MK vs DC, de 2008? Acho que eu joguei um pouco ele. MK vs DC, que o jogo foi tão bom que fez a Williams ir à falência, né? Ah, Que, nossa, assim, o Ed Boon nunca foi totalmente a favor do início desse jogo, né? Mas ele foi meio que obrigado, questão contratual. E que bom que depois o Mortal Kombat vs DC, ele foi o primeiro jogo a ter a história o modo história cinemático da forma como era, assim, tipo um pedaço de história, uma luta, cada 4 lutas troca o personagem, e isso deu muito certo, tanto que até hoje ele segue os jogos nessa linha, e o Street Fighter e alguns outros copiam na cara dura esse modo história desse jeito, assim. Então foi é. a única coisa que deu realmente muito certo, foi uma ideia que o Ed Boon bateu a tecla até não poder mais, né? Já que a gente estava falando em DC, né, sempre, isso aqui é antiguinho já, do ano passado, né, mas não sei se está dando muito reflexo, mas gosto bastante Uhum. que é uma das minhas influências também, o Jim Lee, que né, eu já comentei algumas vezes dele contigo, foi um cara que me fez, assim, criar a coragem de desenhar os personagens da DC. Eu, particularmente, sou mais do time da Marvel, né, mas... E aqui também, né, no que a gente tá... Ah, olha só. Bem. Eu conheci Yes. a arte do Jim Lee quando ele fazia X-Men. A revista mais vendida de todos os tempos, né? Ele tá no Guinness por causa dessa revista. É. Que ele criou a revista X-Men, não a Uncanny, que existia há mais tempo. Que ele lançou em 91. Que, inclusive... Que aqui, os 4 primeiros números foram publicados no Brasil na minissérie lá. Que foi... Essa minissérie aí. Essa aí. Essa aqui. Reconhecer a contracapa. Essa aí. Essa aqui eu encontrei na Feira do Livro, por incrível que pareça, em 2019. E deu... Quanto é que tá? Não, quer saber? Me dá. Eu não ia deixar passar. Isso aqui, nossa, é relíquia. E foi... Eu acho que, assim, embora o Jim Lee ele tenha mudado o traço dele para algumas coisas e ele tenha bombado muito, tanto que é o desenhista mais copiado, eu acho, de todos os tempos, é o Jim Lee. Mas os anos 90 foi meio que o ápice dele, né? Inclusive, o Gambit é dele, né? O Gambit é cria dele.
Não, não. Não foi Ele ele que criou o desenvolveu. Gambit? Não. O Gambit surgiu antes dele começar. Que Foi criado pelo Chris Claremont com o Michael Golden, parece. Hum. Eu sempre tinha visto Se que eu não me ele que engano. tinha inventado o conceito do Gambit inclusive nessa revista. Mas É, o Chris Claremont, sim, foi o cara que esteve sempre junto foi. com ele. E aquele Foi. visual ninja da Psylocke também veio dele, né? Na verdade, aquele Isso. visual do desenho dos anos 90, a grande maioria veio da cabeça dele, meio que reinventou a coisa, assim. É. Aquela Psylocke que tinha aquela roupa ninja com as faixas e tal, que antes, eu Aham. não sei se já chegou a ver, já deve ter visto a Psylocke antes do Jim Lee, era um pijama aquilo, horroroso. Ele fez ela ficar uma personagem interessante, né? É, teve uma E troca de o aparências, assim. jogo de 94, o Ah, X-Men Children of the Atom da Capcom, que até vou dizer assim, na minha humilde opinião, eu acho um dos jogos de luta mais bem animados da história. Tinha muita ideia boa. Toda a arte conceitual do jogo, inclusive dos menus e tal, é do Jim Lee, todo menu, assim. se Um eu não me jogo engano, sensacional, difícil pra caramba, antes. É, mas muito bem antes. feito. Antes eu conheci esse jogo numa matéria, acho que foi da Ação Games, quando eu estava cuidando de uma casa e tinha uma porção de revistas que eu estava folheando. E mais tarde, lá em 97, eu ganhei umas horas, uma hora e pouca assim, grátis para poder jogar e joguei no Sega Saturn. Ah, maravilhoso. Aí na época, naquela tarde, eu joguei esse, o Daytona USA, que eu não consegui me. Achei mais complicado nos controles do que o Need for Speed. E o outro foi, mas antes deles a gente jogou, joguei com meu irmão, foi o Virtua Fighter. Nossa, Virtua Fighter. Esse é um jogo que aqui no Brasil, eu acho que ele não teve assim 10% de toda a importância que eu acho que ele merece, assim, que é, eu mesmo, te dizer, eu conheço ele muito pouco. Agora, há pouco tempo, o Virtua Fighter 5 ele esteve gratuito para usuários do PlayStation Plus. E é um jogo que é extremamente difícil de jogar, mas ele é extremamente satisfatório assim, de aprender. Mas que, principalmente a nível de Estados Unidos e Japão, ele revolucionou o mundo dos games. Inclusive, eu não sei se tu sabe, mas o console PlayStation, o primeiro, né, depois que eles romperam um acordo com a Nintendo, ele só virou um console focado em 3D por causa do Virtua Fighter. Porque foi tão Ah, revolucionário ver um jogo de luta poligonal daquela forma, assim, incrível, que eles resolveram dar mais foco para a produção de uma placa 3D no PlayStation, né? E também foi um dos responsáveis pela queda do Saturno, né? Que o Saturno não consolidou como jogo por causa disso, que ele não tinha funcionalidade 3D tão boa, ou pois praticamente é. nula. É, veja. O, deixa eu ver aqui no roteiro. Já apareceu em algum programa de TV ou, sei lá, de rádio? Eu não, programa de TV não. Eu estive quando eu estava eu sou fonoaudiólogo formado, né? A minha voz apareceu em alguns anúncios de rádio no ano de 2010, quando a gente anunciou o Dia Mundial da Voz. Na época a gente fazia o estágio lá na rádio, eu ia dizer gaúcha, perdão, na Rádio Guaíba, né, que é no prédio lá que agora tem a Record junto, né, na época É. estava recém essa transição, e na Semana Mundial da Voz, né, que é o Dia Mundial da Voz é dia 16 de abril, nós gravamos alguns comerciais, alguns trechos com orientações para as pessoas que estavam ouvindo a rádio, de como cuidar da voz, coisas ali, e a minha voz foi uma das que estava na rádio, assim. Mas trabalhar com rádio seria um sonho realizado também, que eu sempre gostei muito. Uhum. Deixa eu ver. E como foi que teve essa ideia de criar o canal do PZG? Então, em 2015, mais ou menos, eu tive um grupo de amigos que se uniu e na época cada amigo era meio que bom em uma coisa. Um era bom em RPG, outro era bom em luta, outro era bom em ação, outro era bom em tiro e um era bom em corrida. E a gente, por que a gente não? A gente é bom num nível aceitável.
porque a internet ela é bem incisiva na hora de criticar, né? Mas bom, vamos fazer. E aí eu e mais um amigo, a gente deu os passos iniciais, fizemos um primeiro canal, e aí na época o canal não vingou tanto, eu acabava fazendo a grande maioria dos gameplays, e aí eu conheci um outro amigo, que inclusive foi meu aluno, e ele virou editor do canal. Até que nós resolvemos daí começar um novo canal do zero, nós dois apenas, focando mais no gameplay e ele na edição, e dando uma cara mais nossa, assim, com elementos mais nossos. Né? Tanto que eu sou fissurado em corvos, por exemplo, o símbolo do canal é um corvo, tem toda essa temática nossa meio corvinal, assim, junto. E fazer gameplays de qualidade, assim, sempre foi o foco do canal, era botar um gameplay legal, botar uma coisa assim que fosse um gameplay de qualidade, alguma informação ou outra sobre o jogo, mais do que fazer vídeo todo dia, e ser uma coisa sem conteúdo, ou de alguma coisa que não caracteriza um canal de games. A gente sempre quis fazer isso. Inclusive, hoje, mais tarde, eu vou estar em live, que eu tô fazendo a série do Ninja Gaiden aqui no canal, e eu vou concluir ela hoje. Ah, jabá. Achei aqui uma outra arte aqui. Também fiz em conjunto com meu irmão. Do Darkstalkers. Adoro. Eu também aprendi a jogar esse no Play. Ih, Adri. Guys gotta go. Love. Tá certo, Teacher Vani? Ok. Ah, não, agora tu voltou. Tinha dado uma travadinha aqui pra mim. É, eu vi, travou aqui pra mim. Tu tá me vendo bem? Tô vendo. Beleza. E tu tinha algum personagem preferido no Darkstalkers? Ah, gostava de jogar com a Morrigan. Com o... com a Felícia. Geral, assim. Era O divertido. Darkstalkers, que tu falou, Era me divertido. lembrou do Marvel vs Capcom, que foi um jogo que Ah, foi o primeiro jogo, principalmente Marvel vs Capcom 3, onde a gente foi quase a nível competitivo, assim, que o pessoal, principalmente nos Estados Unidos, os caras fazem muita coisa. Mas foi. E no Marvel vs Capcom, no Ultimate Marvel vs Capcom, que apareceu o Virgil, que é um personagem que tem um lugar incrível no meu coração da série Devil May Cry. Inclusive, peraí, deixa eu ver. Lá em cima, ó. Tá ele lá, nos colecionáveis ali de capa azul e vermelha. Tá ele lá. Que é o meu segundo personagem favorito de todos os tempos. O primeiro seria o Ryu Hayabusa da série Ninja Gaiden, que aliás a gente vai estar concluindo hoje, como eu falei, daqui a pouquinho mais. aqui em Alvorada chegou a ter uma locadora chamada Street Fighter. Uma locadora, desculpa? Uma videolocadora que também tinha sala de jogos com o nome de Street Fighter. Ah, o nome do lugar é Street Fighter. É. E tu tem algum jogo de luta preferido, assim, Anderson? Preferido não. Eu gosto geral, assim, vários. Que geralmente eu gosto mais de games de luta e de corrida. Mas já joguei alguns de fase. Não falhem mal do 3D do Saturno. Então, eu vi que alguém perguntou aqui de jogos clássicos favoritos. Jogos clássicos favoritos. Eu comecei a jogar, antes de ter o Super Nintendo, eu tive um Nintendo. Não é um Nintendinho, eu tive um Phantom System, não sei se chegou a ouvir falar desse.
Já. É um dos milhões de clones que teve, mas aí não tinha nenhum jogo muito famoso e tal. E aí quando veio o Super Nintendo, jogos clássicos, assim, um dos grandes amores da minha vida foi o Ultimate Mortal Kombat, né? O Street Hum. Fighter 2, e aí tem 850 mil versões de Street Fighter 2 pra Super Até sair Nintendo, os mas eu três. acho que a que eu mais joguei foi a Street Fighter 2 mesmo, aquela World Warrior, sabe? Depois eu Ah, joguei muito Street Fighter Turbo também, mas o 2, o classicão, aquele foi um dos grandes amores. E é um jogo, esse é um pouquinho mais obscuro, mas já que a gente tava falando de X-Men, tem um jogo chamado X-Men Mutant Apocalypse. No bom português, aham, Mutante Apocalipse. Era um joguinho aham. de fase dos X-Men, muito bem feito pra época, com uma trilha sonora sensacional. Quando a Capcom começou a investir pesado junto com a Marvel, Ah, é. né, e foi muito bom. Inclusive, eu conheci o Thanos, né, Olha, por Vivi causa de um aqui. outro jogo da Capcom, né, que era o Marvel Super Heroes, que era War of the Gems, que era um jogo de aventura nos mesmos moldes Ah, desse X-Men, sei. né, que tinha as gemas e tal. Eu conheço Thanos já de uma época, né, que foi Ó, um pouquinho inspirado no jogo de luta do arcade, né, do Marvel a Super Vivi Heroes, que era aqui. A, sensacional também. a Vivi falando, só curtia MK e o Resident Evil, mas hoje sou mais o Resident. Vivi, tu tem que ver os novos MK, o Mortal Kombat depois do 9. Aí a história é muito boa. Eu conheci uma guria que só queria saber Street Fighter. Mas, gente. É, o É, Street Fighter eu tô um pouquinho. Eu tô meio assim com eles desde 2016, que eu tô usando uma camisa de Street Fighter 5, né? Então eu vou me contradizer um pouco. Mas o Street Fighter 5 desde 2016, nossa, eu tive que fazer muita força pra aceitar esse jogo. Em 2016 era uma vergonha o que a Capcom fez. A ponto do Yoshinori Ono dizer que foi um fracasso de vendas. Então, ih, nossa. mas depois eles se reergueram, conseguiram dar um jeito, mas nesse exato momento, eu sei que eu sou suspeito para falar, mas nesse exato momento de jogo de luta nessa última geração, o Mortal Kombat 11 foi sem dúvida assim o jogo de luta mais bem feito que eu da geração inteira, assim. A única franquia de jogos de luta que eu acho que chega num nível aceitável assim para bater de frente é um jogo chamado Guilty Gear da Arc System Works, que é um jogo bem mais voltado em animação, mangá, aliás, uma visual mais anime, muito uma trilha de heavy metal muito boa, né, mas o resto não chega nem perto. O Tekken 7 se salvou muito bem, foi um ótimo jogo. Ah, o Tekken também eu aprendi a jogar no Play. Só que eu comecei pelo O Tekken 2. Tekken 2. É que geralmente a gente ouve do pessoal que jogava Tekken 3 no Play 1 e ficava pegando o Ed, né, que é o capoeirista, e só ficou apertando chute feito um Ah, louco. Mas depois, sim, conforme foi evoluindo, né, o Tekken foi uma história que foi muito boa e depois, a nível de história, ele decaiu muito e agora ele tá voltando a ser uma história excelente. O Tekken 7 tem uma história excelente. Os 5 e o 6 são bem ruinzinhas, assim, mas em questão de gameplay o pessoal gosta bastante. mas os filmes nem se fala. O Street Fighter do Van Damme é digno do Oscar perto daquilo que... É, o primeiro Tekken não é O tão segundo ruim, eu te mas confesso que eu não vi por um motivo muito importante, porque eu não tive coragem. Porque eu já não sofri perdeu demais com o nada. primeiro. Não perdeu nada. Aquele. Ah. A lenda de Chun-Li também, Jesus Oh, amado. pior ainda. Como é que a Capcom aprovou aquele troço? Que. Oportunismo. Não tem nem palavra, assim, porque é muito ruim. E o filme do The King of Fighters também, que é outra. Nossa. Nada a ver. É ridículo. Falsidade E é, e, é ideológica. um, e é um desperdício, né? Porque o cara que faz o Rugal, né, que é o ator que faz o Darth Maul, inclusive, né, e o Groucho no primeiro X-Men, o cara é um artista marcial de primeira, um cara super talentoso e foi usado pra fazer aquele peso de papel estragado lá. Aquele Rugal Pro Skater. Nossa, terrível, terrível. E outra, aquele Terry Bogard tiozão ele é coreógrafo de lutas. Ele depois trabalhou com o John Wick.
Olha aí, que desperdício. David Lee. O Terry Bogard que tinha parecia o colete do DMLU, assim, né? É É. terrível. E falando já que a gente tá falando de filme ruim, tu chegou a ver aquele Dragon Ball Evolution? Já. Uma vez. Que é outra coisa que, se eu não me engano, foi nesse filme que o diretor pediu desculpas, né, publicamente. Acho que foi. Que ele viu que pegou uma franquia muito famosa lá, principalmente nos States, e adaptou que nem a cara dele, e depois ele viu que estava lidando com uma coisa muito maior do que ele imaginava. Eu não entendo, tipo, como é que tu pega uma franquia desse nome, dessa popularidade, faz um filme e tu nem estuda, sabe? Que nem tu chegou a ver o último filme do Mortal Kombat que saiu agora esse ano? Ainda não. Olha, não é pior do que esses que a gente falou, tá? Nem com Mas Super a minha Mario. visão, minha visão, eles quiseram fazer um filme pra, tipo, pra quem nunca viu na vida o que é Mortal Kombat, pra aprender o que é. E, com perdão da palavra, cagaram pros fãs do jogo. Que são. Porra, se tu vai fazer um filme de uma franquia, tu vai fazer um filme pra quem gosta do jogo. Esse é o público principal que tu tem que agradar. Não o público que nunca viu. O público que nunca viu vai ver porque ouviram dos caras que conhecem. E aí eles tentaram fazer uma coisa pra agradar quem não é fã e acabaram não agradando ninguém. E se o cara nunca viu na vida o que é Mortal Kombat, ele vai ver uma história da Disney mal contada, sem pé nem cabeça, um monte de luta gratuita, assim, rápida e o melhor de tudo, não chega a ser um spoiler, Anderson, mas o Mortal Kombat é um torneio. Não tem torneio no filme. Eu ouvi dizer também lá no canal do Super 8 que falaram sobre isso. Então, não é um filme péssimo, mas, né, ele tem que melhorar muito pra ficar ruim. Aham. O que é que tem lido e assistido ultimamente? Assistido, eu sou mais pra muito mais pro lado dessa parte do YouTube mesmo do que tanto pra série, Netflix e tal. Então, como eu tô geralmente envolvido em aula ou em gameplay ou em alguma coisa assim, eu fico muito assistindo coisas de speedruns de jogos. Não sei se tu é familiarizado com o termo de speedrun. O pessoal que zera os jogos assim o mais rápido possível, então eu vejo coisas sobre isso, canais que contam alguma coisa sobre jogos. E a parte das aulas tomam meu tempo e gameplays. Agora, se tu me perguntar o que mais eu tô jogando ultimamente, eu acho que eu vou te dizer que eu ocupo mais meu tempo com isso do que efetivamente assistindo séries. Lendo principalmente coisas sobre desenho pra treinar, né? E sobre coisas de inglês para as minhas aulas, né? Que vida de professor em pandemia não é muito fácil. Vida de professor nunca é fácil, mas aí vem uma pandemia pra botar nível Dark Souls na nossa vida. Ai. Deixa eu ver. Deixa eu ver o roteiro aqui. Eu também. Eu pouco vejo TV, assim, só espio, assim. Eu vejo mais bastante coisas do YouTube e tal. Olha, o Christian Ordock chegou. E já que tu falou em séries, né? Agora há pouco começou a série do Loki, né? Isso, tô vendo. E aí eu me lembrei disso quando eu não sabia que ia virar uma série da proporção que ficou. Isso aqui do ano passado. Outro orgulho pessoal também. Eu não desenho o Loki, mas eu desenho a mascote lá, a Senhorita Minutos, num desenho que eu fiz para outro grupo. Aliás, pessoal, a minha página também, né? Essas obras estão à venda e eu faço desenhos por encomenda para quem quiser. Já que a gente tinha falado na Marvel, né? Como eu falei, eu sou mais puxado para Marvel do que para DC. Esse é um grande orgulho pessoal também do ano passado. Foi o desenho que eu mais gostei de ter feito. Né,
Surfista Prateado, assim, que Aham. eu adorei cada pedaço dele, assim, até ele ficar pronto. Viajou ao Um cosmos grande com ele. orgulho. Foi onde eu acho que eu tive meio que um salto de qualidade, assim, no que eu era capaz de fazer até então, porque eu consigo agora. Aham. E a leitura da semana também. Olha aí, ó. Ah, e é, uma homenagem, né, que aproveitando, deixar uma homenagem, né, já vai fazer quase um ano que ele partiu, né, mas queria Ah, deixar sim. registrado, né, homenagem ao Chadwick, que infelizmente nos deixou, né, mas que fique registrado, né, Wakanda Forever, Deus o tenha. E aqui, né, que nem tu comentou no início que a gente faz parte de grupo de desenho, agora ao vivo pro pessoal, esse desafio aqui que inclusive foi tu que me propôs, né, Ah, sim. Dick do Dick Tracy. Tracy, que gostei muito de fazer também. Confesso que foi uma coisa que saiu bastante da minha, assim, do que eu estava acostumado a fazer. Eu gostei muito de ter feito. Estudar a questão da roupa e tal, eu adorei fazer. Te agradeço pelo desafio, inclusive, porque eu gostei muito de fazer. Sempre que tiver essas propostas diferentes, assim, por favor. Gostei bastante de fazer. Ah, eu tô com desafios atrasados pra terminar. Teve um assim que tá sendo um saco pra terminar. Eu tô com uma encomenda que eu quero conseguir concluir o quanto antes para uma amiga, inclusive. Mas é tanta coisa na cabeça ultimamente com essa questão de pandemia, mas espero conseguir logo. Ah, pois é. É, o que geralmente, assim, de personagens ou de alguma coisa de jogo, assim, que gosta ou que não gosta? De personagens. Tu disse coisas que eu gosto em personagens, isso? É, sejam personagens, sejam jogos, algum programa também que não curtiu assim, de... que a gente já Aham. falou de filme ruim de games, né? Assim, coisas que eu gosto são histórias bem contadas, assim, tá? Até eu sei que eu vou estar pisando num território muito delicado aqui, mas quando existe uma história com início, meio e fim muito bem trabalhados, assim, tá? E até vou dar um exemplo, para quem me conhece já viu eu falando um bilhão de vezes, assim, mas até te recomendo um jogo que tem isso do início ao fim, que é o Ghost of Tsushima, que foi um jogo que saiu ano passado, Hum. falando sobre as invasões mongóis no Japão, e que ele tem isso muito bem, assim, ele conta uma história muito bem, mostra um protagonista com seus defeitos e uma forma coerente de superar. São coisas que eu adoro, assim, ver esse crescimento de uma história de uma forma envolvente. Parece que eu tô assistindo o Poderoso Chefão, assim, aquilo te prende e tu quer ver o que vai acontecer e tu não quer parar até que aquilo acabe, sabe? Uhum. Isso é uma coisa que eu valorizo muito, história bem contada. Que inclusive, de novo pisando em ovos, foi o que me deixou enfurecido com The Last of Us 2 ano passado, que é uma história muito mal contada, cheia de furo de roteiro e ganhou o jogo do ano. Foi um jogo que teve opiniões extremamente divididas, metade do público gostou, metade do público odiou. Eu fui um que odiei, ganhou o jogo do ano e a imprensa elegeu e dane-se o que o povo quer, né? E os gamers elegeram Ghost of Tsushima como jogo do ano. Me importa mais a opinião dos gamers, né? Agora, a coisa que eu não gosto é o fator Ash Ketchum, assim. Aquela história que absolutamente tudo ocorre em volta do personagem principal. Ele é claramente o centro do universo, não tem quase nada de subplot e história com assim, forma para querer vender ou jogo que tá pronto e os caras querem te cobrar mais para botar um conteúdo que já tava ali. Aí tu paga mais só para eles desbloquearem um acesso. A EA é campeã de fazer isso. Isso eu realmente tenho pavor. É tipo o Star Wars Episódio 8, sabe? Uhum. Tu chegou a ver essa maravilha da sétima arte. Vi todos no cinema. E Os três, né? aí Esses é meio que a briga que eu tenho com The Last of Us, assim. Se tu for ver o Star Wars Episódio 8,
A IGN, que é um dos canais mais influentes dos Estados Unidos, deu 9 pra esse filme. Daí fica difícil defender, né? É, é complicado. Depois falar daquela questão, formação cultural, o quê? É comercial. E aí tu fica com aquela questão de até quanto esse review que eles fizeram não foi pago, né? Ah, pois é. Até o que Que nem falei, eu sempre digo assim, ah, que principalmente quando a gente critica, no meu caso, e de muita gente, assim, eu vejo do The Last of Us, que foi um jogo que o primeiro foi incrível, porque uma coisa que nos frustra é que, tipo, o pessoal às vezes não consegue entender que não é porque eles dizem, ah, mas o jogo é lindo. Sim, realmente, o jogo é lindo, ele é muito bem feito na questão técnica, a parte gráfica, de som, tudo mais, ele é extremamente bem feito, não tem nada a reclamar disso. Só que ele é um jogo que ele é famoso pela história dele, não pelo gameplay. O gameplay dele, não querendo ofender, mas o gameplay dele ele é bem genérico. Existem mil outros jogos onde tu faz exatamente a mesma coisa. Não é ruim, só que tu tá querendo entender o que vai continuar na história. E aí eles pegam a história e dane-se o que vocês querem. A gente vai fazer do nosso jeito, vocês têm que gostar. E aí o pessoal vai lá e aplaude. ah, Porque a história tá sendo feita pra quem? puxa saco, puxa saco. E aí é uma das coisas que mais me revolta, assim, que um dos É, personagens queridos na franquia morre de uma forma completamente gratuita. então, E aí todo mundo que puxa o saco do jogo e baba diz assim, ah, mas lá vem mais um falando que confesso o que eu não personagem tenho jogado. morreu, as, Faz tempo que eu não jogo as games assim, viúvas que e bem tal. dizer assim, nem em Play 3, mas nem em celular. Mas acontece que às vezes eu assisto alguma coisa, eu assisto até uns canais também. Eu assistia mais canais de gameplays, só que agora eu reduzi assim, porque depois fica meio maçante. Eu tenho assistido mais canais de cinema, de quadrinhos e tal. Sim. É, assim, eu não sei quais são os canais que Adrian, estão. teu Oi? áudio ficou mudo. Tá me ouvindo? Alô? Alô? A Mariana tá dizendo que tá te ouvindo, mas eu não tô. Ih, de novo, tá complicando. Eu não tô mais ouvindo o meu retorno só, não tô mais ouvindo aquele. Anderson, tá me ouvindo? Alô? Oi, tá me Ai, ouvindo? de novo, eles estão. Bom, o pessoal tá te ouvindo, mas eu não tô. É, Olha, sem eco. Mas, olha, eu acho que a gente vai ter que terminar por aqui, porque já tá. Já. Tô sem fone. Eu tô sem fone. Hum. Eu nem sei se quebrou o recorde dessa live, já que tem duas partes, mas somando tudo, eu acho que. Não, já fiz. Eu acho que. Acho melhor a gente já encerrando por aqui, né? Já que daqui a pouco vai ter tua live, né? então, só queria convidar o pessoal que está assistindo, tá? Eu vou colocar aqui o nome do canal no chat, ok? E vou pedir para Não ouvi. vocês. Vou pedir para vocês se inscreverem ali em Project Zero Game. A gente vai estar em live daqui a pouquinho. E aí, se vocês puderem acompanhar ali, se inscrever, deixar o like, nos ajuda muito, ok, pessoal? Então, daqui a pouquinho mais a gente vai estar entrando no ar com o Ninja Gaiden. Se inscrevam, por favor, ok? E daqui a pouco mais a gente está lá. Então, um abraço, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, ok? Tá certo?
Então, acho que era isso, que acho que com esses problemas técnicos, a gente vai ter que encerrar aqui, que daqui a pouco o Adrian vai fazer a live dele. Então, agradeço pela presença dele aqui. Apareceu aqui, né? Então, daqui a pouco, Valeu, pessoal. Muito obrigado. assistam lá no PZG, lá do canal. Project Game, Zero Gaming, a live dele, certo? E até mais. Abração, pessoal. Bye, bye. Lembre-se, cuide-se, continue usando álcool gel e máscara quando for sair. Certo? É isso aí. Tchau.